aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu nome é Larissa, eu sou professora de Química e hoje nós vamos dar continuação ao nosso curso de Química Básica. Então, se liga só, na aula passada, nós falamos sobre os modelos atômicos. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card essa aula para você assistir. Primeiro você assistir ela, depois você volta para a gente dar continuidade aqui ao nosso curso. Então, vamos para o que interessa, que é a nossa aula de hoje. Então, se liga só, hoje nós vamos falar sobre a constituição do átomo. Então, essa é a nossa quinta aula. Nós sabemos, nós vimos isso na aula passada, que o átomo, a busca pela criação de modelos atômicos, gerou três partículas fundamentais. Definiu para a gente três partículas fundamentais, são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, nós sabemos que um átomo, hoje, ele é formado por um núcleo formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde os elétrons ficam ali orbitando. Bom, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, o átomo ele vai se tornar eletricamente neutro, ou seja, quando o número de prótons for igual ao número de elétrons, esse átomo aqui ele vai ser neutro. Então, ele não vai ter uma carga, a carga dele vai ser zero. Então, nós vamos dizer que quando o número de prótons for igual ao número de elétrons, o átomo vai ser eletricamente neutro. Então, guardem essa informação. E a massa dos átomos ela é concentrada no núcleo, pois os elétrons eles têm uma massa muito pequena se comparado aos prótons e os nêutrons. Então, a massa dos elétrons ela é bem pequenininha. Então, se a gente comparar com a massa dos prótons e com a massa dos nêutrons, essa massa do elétron é quase que desprezível. Então, a massa dos átomos ela vai ser concentrada exclusivamente no núcleo. Bom, falando especificamente aqui, então, dos elementos químicos, todos os átomos de todos os elementos químicos, eles são constituídos pelas mesmas partículas. Porém, os átomos, eles não são todos iguais, tá? Então, os átomos, eles se diferem pelo tamanho. Então, por exemplo, todo elemento que tem a mesma quantidade de prótons dentro do núcleo será o mesmo elemento. Atualmente, a gente conhece 118 elementos químicos. Desses 118, 92 são naturais e 26 foram criados pelo homem, sintetizados em laboratório. Então, falando aqui das características de um átomo, a primeira coisa que a gente usa para caracterizar um átomo é o número atômico. O número atômico ele é representado por essa letrinha Z, então número atômico letra Z, e ele corresponde à quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Tá? Então, o número atômico é a quantidade de prótons. Dessa forma, o número atômico, que é a letra Z, ele vai ser igual à quantidade de prótons P. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que nos átomos neutros as cargas positivas e negativas são iguais, então o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo? Então, dessa forma, se um átomo está neutro, o número atômico Z dele vai ser igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Como a gente viu na aula passada, na aula de modelos atômicos, os átomos eles podem receber ou doar energia. E essa energia a gente vai doar ela na forma de elétrons. Então, os átomos, dessa maneira, eles podem receber ou doar elétrons. Esses átomos que recebem ou que doam elétrons, eles vão ser chamados de íons. E os íons, nós teremos dois tipos, os positivos e os negativos. O íon positivo, que fica aqui com uma carga positiva, é aquele íon que perde elétrons. Então, quem perde elétrons fica com uma carga positiva e ele vai receber o nome de cátion. Então, perdeu elétrons, a carga automaticamente é positiva e ele vai ser chamado de cátion. Então, por exemplo, se você tiver um elemento X aqui, esse elemento X vai adquirir uma carga positiva. E o átomo que ganha elétrons, ele adquire uma carga negativa. Então, quem adquire carga negativa ganha elétrons. E aí, se ele ganha elétrons, ele vai ser chamado de ânion. Então, imagina que você tem um outro elemento X aqui, e esse elemento X ganhou um elétron, você vai ter uma carga, o elemento X, com uma carga negativa ali em cima. Então, para a gente sintetizar, quem perde elétrons fica com carga positiva, quem ganha elétrons fica com carga negativa. Por que ao contrário? Geralmente a gente pensa, quem ganha fica positivo, quem perde fica negativo, mas não. Aqui é o contrário, porque o elétron ele tem carga negativa. Então, quanto mais elétrons você ganha, quanto mais elétrons esse átomo ganha,
mais negativo ele vai ficando. Então, quem vai perdendo elétrons vai perdendo cargas negativas, então vai ficando com mais cargas positivas. Então, quem perde elétron fica com carga positiva e quem ganha elétrons fica com carga negativa. Aqui, nós temos a representação do elemento sódio. O símbolo do elemento sódio é Na. O elemento sódio, ele tem a distribuição eletrônica dele, um elétron na camada de valência, que é esse elétron aqui. Camada de valência é a última camada do átomo, ele tem um elétron na camada de valência. Aqui, na segunda imagem, nós temos a representação do cátion Na+. O Na+ significa que ele perdeu um elétron. Ele virou um cátion, ele perde elétrons, fica com a carga positiva. Então, ele é um cátion Na+. Então, se ele tinha aqui 11 elétrons, ele perdeu um e agora ele vai ter 10 elétrons. Então, na primeira imagem, ele tinha 11 elétrons e agora ele tem 10 elétrons porque ele perdeu um. A segunda característica que um átomo, em qualquer lugar que você for olhar ele, por exemplo, na tabela periódica, a segunda característica que você encontra é o número de massa. O número de massa, ele é representado pela letra A maiúscula. Então, e essa letra A, esse número de massa, vai ser definido pela soma do número de prótons e o número de nêutrons que o átomo vai ter dentro do núcleo. Então, o número de massa A vai ser a soma do número atômico Z, que é a quantidade de prótons, mais a quantidade de nêutrons que o átomo tem no seu núcleo. Bom, olhando para essa relação aqui, a gente consegue perceber uma coisa. Nós temos o número de massa e temos o número atômico e o número de nêutrons. Esse número de massa A e esse número atômico Z, a gente consegue encontrar ele facilmente na tabela periódica. Porém, o número atômico N a gente não consegue encontrar. Mas na tabela periódica, mas através desta relação aqui, nós conseguimos facilmente encontrar o número de nêutrons. Então, nós sabemos que o número atômico A é igual à soma de Z mais N. Então, N, que é o número de nêutrons, será o número de massa A menos o número atômico Z. Então, através desta relação, nós conseguimos encontrar o número de nêutrons que temos dentro de um átomo. Bom, então, para a gente fazer a representação dos elementos químicos, nós vamos utilizar algumas regrinhas. Então, os símbolos dos elementos, eles são compostos de uma ou duas letras, baseado no nome do elemento em latim. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um elemento genérico, elemento X, e nesse elemento X, nós teremos duas informações. A primeira dessas informações, localizado aqui em cima pela letra A, nós já definimos que a letra A é o número de massa. Então, letra A, número de massa do elemento. Letra Z, aqui embaixo, é o número atômico. Nós já definimos isso também. Então, todos os elementos, quando a gente for representar eles, a gente vai representar desta maneira. O símbolo do elemento, geralmente, você tem uma letra ou duas letras. A primeira letra sempre será maiúscula e a segunda letra sempre minúscula. E essa letra geralmente é baseada no nome do elemento em latim. Colocou as letras do símbolo. Do lado esquerdo, você vai colocar na parte de cima o número de massa do elemento, na parte de baixo o número atômico desse elemento. Então, se a gente fizer um exemplo aqui, eu coloquei um elemento aqui, PO, que é o polônio, e eu dei algumas informações para vocês aqui, então 84 e 209. Então, nós vamos sintetizar essas informações. O número atômico do polônio, a gente sabe que o número atômico é esse número que está aqui embaixo. Então, o número atômico do polônio é 84. A segunda informação que ele pede é o número de massa. Então, nós sabemos que o número de massa é esse número que está aqui em cima, que é 209. Então, a massa do polônio é 209. O número de elétrons que ele pede, o número de elétrons, a gente sabe que, como não temos nada aqui em cima, nenhum mais, nenhum menos, nós sabemos que a carga é zero. E nós já sintetizamos isso, que quando a carga for zero, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, nós temos aqui que o número de elétrons será também 84. E a última informação é o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons será o número de massa menos o número atômico. Então, o número de nêutrons ali será 209
menos 84. Dessa forma, então, nós sabemos que o número de nêutrons será 125. Então, olhando aqui para o nosso último tópico, semelhanças atômicas, nós podemos ter átomos que são iguais uns aos outros, mas com algumas informações diferentes. Então, ele pode ter duas informações diferentes e uma informação igual. E a isso nós atribuímos o nome de semelhanças atômicas. Para semelhanças atômicas, nós temos três tipos. A primeira delas são os isótopos. Os isótopos, eles são átomos que têm o mesmo Z, e nós sabemos que o Z é o número atômico, mas ele tem o número A, que é o número de massa, e o número de nêutrons diferente. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês 3 elementos. Todos eles têm o símbolo C e todos têm número atômico 6. Então, nós sabemos que sempre que 2 elementos tiverem o mesmo número atômico, eles sempre serão o mesmo elemento. Então, os 3 elementos que eu tenho aqui são carbono. Só que reparem uma coisa, o número de massa aqui é diferente. Então, no primeiro, o número de massa é 12, no segundo, o número de massa é 13 e no terceiro, o número de massa é 14. E, consequentemente, o número de nêutrons também será diferente. O número de nêutrons será sempre o número de massa menos o número atômico. Então, 12 menos 6, aqui eu vou ter 6 nêutrons. Aqui eu terei 13 menos 6, 7 nêutrons. E aqui, 14 menos 6, 8 nêutrons. Então, nós temos isótopos, são átomos com o mesmo número atômico, mas com número de massa e número de nêutrons diferentes. O segundo tipo de semelhança atômica que nós temos são os isóbaros. Os isóbaros são átomos que têm o número de massa igual, mas têm o número atômico Z e o número de nêutrons N diferente. Então, se vocês repararem aqui, ó, nós temos 2 elementos com o número de massa igual. Então, o carbono com massa 14 e o nitrogênio também tem massa 14, então a massa é igual, significa que os dois são isóbaros. Só que o número atômico Z é diferente. Então, para o carbono, o número atômico é 6, para o nitrogênio, o número atômico é 7. E, consequentemente, o número de nêutrons também será diferente. Aqui nós teremos 14 menos 6, 8. Então, nós temos 8 nêutrons e 14 menos 7, nós temos aqui 7 nêutrons. Então, os dois são isóbaros, por quê? Porque os dois têm número atômico diferente, número de nêutrons diferentes, mas o número de massa é igual. E o último dos exemplos aqui, né, das semelhanças atômicas, são os isótonos. Então, os isótonos, eles serão átomos com o mesmo N, então o número de nêutrons vai ser igual, mas o número atômico Z e o número de massa A serão diferentes. Então, aqui, ó, 2 exemplos, o cloro e o cálcio. O cloro, ele tem número atômico 17 e o número de massa é 37. Se nós fizermos essa diferença para encontrar o número de nêutrons, então será 37 menos 17, nós vemos que o número de nêutrons é 20. Então, o cloro tem 20 nêutrons. O cálcio, ele tem número de massa 40 e o número atômico 20. Então, se nós fizermos a diferença para descobrir o número de nêutrons, nós vemos que o N será o número de massa 40 menos o número de prótons, né, o número atômico, que é 20. Então, nós vemos que o número de nêutrons para o cálcio também será 20. Então, os dois são isótonos. Então, só reformulando as nossas semelhanças atômicas, nós temos os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Os isótopos, número atômico igual, massa e nêutrons diferentes. Os isóbaros, massa igual, número atômico e número de nêutrons diferente. E os isótonos, número de nêutrons igual, mas o número de prótons, né, o número atômico e o número de massa é diferente. Então, na aula de hoje, nós vimos como que nós vamos representar os átomos, a simbologia, as informações que nós temos sobre cada átomo e quais são as semelhanças atômicas, que nós podemos ter 2 átomos com informações iguais. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo o que você está achando das aulas. E eu vejo vocês na próxima aula. Valeu, falou, é nóis. Fui!